Olá, sejam todos bem-vindos ao canal dos palpites. Não deixe de se inscreverem e ativarem o sino das notificações para serem avisados sobre os nossos novos vídeos. E, sem enrolação, vamos direto aos palpites para os jogos de hoje. Roda a vinheta! Bom pessoal, para este sábado aí, dia 16 de outubro, teremos, além da volta do nosso canal aqui, a volta também dos campeonatos europeus logo após o término da data FIFA. Por isso, este final de semana vai estar cheio de jogos para analisarmos e darmos nossos palpites. Nosso canal está de volta agora com algumas novidades, galera. A partir de hoje, nossos vídeos serão diários e cada um deles será dividido em 3 partes. A primeira parte, onde faremos uma análise completa das principais partidas do dia, como vocês já estão acostumados. Na segunda parte, teremos o giro rápido, ou seja, daremos também os nossos palpites de vários outros jogos, neste caso de forma mais direta, onde já fizemos toda uma análise destes confrontos, assim como fizemos das partidas principais. E na terceira parte do vídeo, divulgaremos um bilhete pronto, assim como aqueles que postamos diariamente em nosso canal do Telegram. Porém, os bilhetes prontos postados aqui não serão os mesmos enviados no Telegram. Inclusive, se você é novo aqui no canal, o nosso Telegram, que já passou da marca de 12 mil inscritos, o link dele está na descrição deste vídeo. Então pessoal, dado estes recados, vamos agora com nossas análises e palpites de hoje. Vamos dar nosso pontapé inicial aqui com o confronto do campeonato inglês, válido pela 8ª rodada da competição, entre o Manchester City, jogando em casa, contra o Burnley às 11 horas da manhã. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aí que, atualmente, o Manchester City é o terceiro colocado da competição, fazendo inclusive uma excelente campanha até o momento. Já o Burnley é o 17º colocado, com apenas 3 pontos conquistados. Analisando agora os últimos jogos do Manchester City atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe, treinada pelo Pep Guardiola, vem de bons resultados e não perde há 10 partidas consecutivas. Vale ressaltar aqui também o ótimo poder ofensivo do City, como podemos ver aí. Já o Burnley, quando tem jogado fora de casa, tem oscilado bastante, vindo de 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver um grande favoritismo para o Manchester City, que nas últimas 10 partidas venceu 9 e empatou 1. Uma informação interessante aqui é que o Manchester City venceu os seus últimos 5 confrontos contra o Burnley ainda ao primeiro tempo. Bom pessoal, aqui vocês podem ver que o mercado dá um amplo favoritismo para o Manchester City neste confronto. Realmente esta cotação, pelo que o City vem jogando atualmente e pela qualidade de seu elenco, sem dúvida se justifica. Portanto, nosso palpite, baseando-se inclusive que, como já dissemos aqui, o City venceu seus 5 últimos jogos contra este adversário ainda na primeira metade de jogo, será em vitória do Manchester City ainda ao primeiro tempo de partida, com cotação média até o momento de gravação deste de 1.44. Só lembrando que, neste caso, se o Manchester City terminar o primeiro tempo vencendo e no segundo tempo o time sofrer um empate ou até mesmo uma improvável virada do Burnley, mesmo assim ganhamos a aposta, já que o que valerá aqui é só o resultado da primeira metade de jogo. E lembrando sempre que, caso você tenha uma sugestão melhor de palpite para este ou algum outro jogo que analisamos aqui, deixem aí nos comentários. Vamos passar agora com mais um confronto do campeonato inglês, jogo aqui entre o Brentford, jogando em casa, contra o líder Chelsea, a 1h30 da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aí que o Chelsea é o líder isolado da competição e vem fazendo uma excelente campanha atualmente. Já o Brentford ocupa a 7ª colocação com 12 pontos conquistados, 4 pontos a menos que o líder Chelsea, fazendo inclusive uma campanha acima de sua expectativa até o momento. Analisando agora os últimos jogos do Brentford atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe vem de uma ótima sequência de resultados recentes, com 7 vitórias, 2 derrotas e apenas um empate, sendo o último um grande jogo contra o Liverpool, onde a partida terminou empatada em 3-3. Já o Chelsea, treinada pelo alemão Tuchel, tem uma campanha parecida jogando fora de casa, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, não temos informações relevantes, já que o Brentford é recém-chegado à primeira divisão do campeonato inglês. Bom pessoal, já vemos aqui que o mercado dá um grande favoritismo para o Chelsea,
por ser o líder da competição, ser o atual campeão da Champions League, ter um dos melhores elencos da Premier League e ainda enfrentar uma equipe recém-chegada da segunda divisão inglesa. No entanto, o Brentford tem feito bons jogos na competição, onde venceu o Arsenal por 2-0 e empatou com o Liverpool em 3-3 em uma grande partida na última rodada. Então, visto que são duas equipes muito ofensivas, como já mostramos aqui, nosso palpite será em acima de 1,5 gol, com cotação média até o momento de gravação deste dia 1,33. Sugerimos que você tente pegar uma odd melhor ao vivo, com no máximo 15 ou 20 minutos de jogo, desde que, é claro, ainda não tenham ocorrido gols na partida. Uma outra sugestão aqui, esta um pouco mais arriscada, seria ir na vitória seca do Chelsea, com cotação média até o momento de gravação deste dia 1,57. Lembrando que esta opção será mais interessante caso o atacante belga Lukaku esteja em campo, já que, no momento, ele é dúvida para este confronto. Pessoal, se estiverem gostando de nossas análises, não esqueçam de deixar o seu like. Nosso canal, ainda por ser novo, é pouco divulgado aqui no YouTube e o seu like é que nos ajudará a fazer com que nosso vídeo possa chegar a mais pessoas nesta plataforma. E também, é claro, nos motivará a continuar postando novas análises das principais partidas de futebol pelo Brasil e pelo mundo. Vamos passar agora para um grande confronto pelo campeonato italiano, válido pela 8ª rodada da competição, entre a Lazio, jogando em casa, contra a Inter de Milão, a 1h da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já podemos ver que a Lazio é a 6ª colocada na competição com 11 pontos conquistados. Já a Inter de Milão atualmente é a 3ª colocada da competição com 17 pontos, 4 a menos que o líder Napoli. Analisando agora os últimos jogos da Lazio atuando como mandante, o time treinado atualmente pelo Sarri não perde desde fevereiro, são mais de 14 partidas seguidas sem derrotas. Já a Inter, quando tem jogado fora de casa, a equipe treinada por Inzaghi, ex-técnico da Lazio, tem uma campanha bem regular, com 5 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. E com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, percebemos um grande equilíbrio entre elas. De 2019 em diante, foram 3 vitórias da Lazio, 2 vitórias da Inter e um empate nas 6 partidas disputadas. Bom pessoal, aqui vocês podem ver que o mercado dá um leve favoritismo para a Inter de Milão neste confronto. Mas a melhor opção que vemos para esta partida é irmos no mercado de gols. Vocês podem ver aí que nessa classificação de quantidade de gols ocorrido nos jogos das duas equipes, em todas as partidas até agora neste campeonato italiano, saíram mais de 2,5 gols nos jogos da Inter, enquanto que da Lazio, em 5 dos 7 jogos que a equipe fez, saíram pelo menos 3 gols. Portanto, nosso palpite para este confronto será em acima de 2,5 gols, com cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1,72. Uma outra opção interessante aqui seria para ambas as equipes marcarem, com uma odd média neste caso de 1,58. Fica aí a seu critério em qual das duas opções você se sente mais confortável em estar fazendo a sua entrada. Vamos passar agora para uma partida do campeonato francês, jogo aqui entre o Lyon, jogando em seu estádio, contra o Mônaco às 4 horas da tarde. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos que o Lyon é o 10º colocado da competição com 13 pontos, enquanto que o Mônaco é o 6º colocado com 14 pontos e apenas um ponto de diferença separando as duas equipes. Analisando agora os últimos jogos do Lyon atuando em seu estádio, o time, que conta com vários jogadores brasileiros em seu elenco, perdeu apenas uma partida nas últimas 10 em que disputou. Já o Mônaco, por sua vez, ganhou 5, empatou 3 e perdeu 2 nas suas últimas 10 partidas. Vale destacar que o Mônaco atualmente tem sido uma equipe muito over, onde só nas suas últimas 5 partidas foram 10 gols marcados, média aí de 2 gols por partida. Com relação aos últimos confrontos diretos entre essas equipes, podemos ver aí um grande equilíbrio entre eles. Considerando o ano de 2019 em diante, podemos ver aí 3 vitórias para o Lyon e 2 para o Mônaco. Vale ressaltar ainda que, nestes confrontos, aconteceram muitos gols. Ao todo foram 17 gols em 5 jogos. Bom pessoal, aqui para este confronto, a tendência é que seja um jogo bem aberto e para gols, baseando-se que, como já mostramos nesta análise, são dois times que têm marcado e sofrido muitos gols, principalmente quando eles têm se enfrentado. Inclusive, nas últimas 5 partidas entre eles, em 4 foram ambas marcas. Portanto, nosso palpite aqui será em ambas as equipes marcam pelo menos um gol cada nesta partida. Cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1,60.
Vamos passar agora com o confronto da Série B do Brasileirão, jogo aqui entre o Vasco, jogando em São Januário, contra o Coritiba, às 4h30 da tarde deste sábado. Como de costume, dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, já vemos aí que o Vasco é o 8º colocado e está a 5 pontos da zona de classificação para a Série A. Já o Coritiba, que vem fazendo um ótimo campeonato, é o líder isolado com 54 pontos. Analisando agora os últimos jogos do Vasco atuando em seu estádio, vocês podem ver aí que a equipe, treinada pelo Fernando Diniz, vem de 4 jogos sem derrotas. No geral, o Vasco tem feito uma boa campanha em casa e é o vice-líder da competição, atuando na condição de mandante. Foram 9 vitórias em 14 jogos em casa. Já o Coritiba, quando tem jogado fora de casa, a equipe do Paraná tem empatado bastante. Nas últimas 10 partidas fora de casa, foram 4 empates, inclusive 2 foram nas 2 últimas rodadas contra 2 equipes que não vêm bem na competição. Em relação aos confrontos diretos entre essas equipes, foram apenas 3 jogos recentes entre eles, 2 ainda pela Série A em 2020, onde tivemos vitórias do Coritiba, e por último, já na Série B, um empate. Bom pessoal, aqui acredito que com o desejo de figurar uma vaga na Série A em 2022, o Vasco irá se lançar todo ao ataque em busca do resultado, e o Coritiba, por sua vez, pode vir fechado e jogar apenas nos contra-ataques, já que um empate a esta altura do campeonato não seria tão ruim para o Coxa, pois o time lidera isolado a competição. Portanto, aqui acreditamos ver uma boa possibilidade de sair pelo menos 2 gols neste confronto. Então, nosso palpite será em acima de 1,5 gols nesta partida, inclusive pagando uma ótima cotação para este mercado, em média 1,48 até o momento de gravação deste vídeo. Uma outra opção interessante aqui é ir na vitória do Vasco com o empate anula por segurança, já que, como já dissemos, se o Vasco almeja ainda subir para a Série A do Brasileirão, só a vitória interessa aqui. Neste caso, a cotação média até o momento de gravação deste vídeo está em 1,50. E, para finalizar nossas análises de hoje, vamos passar agora para a Série A do Brasileirão, jogo aqui entre o América Mineiro jogando em seu estádio contra o Bahia às 9 horas da noite. Dando uma olhada primeiramente na tabela de classificação, vemos aí que o América é o 11º colocado com 31 pontos, fazendo uma campanha bem regular até aqui. O Bahia, por sua vez, ocupa a 17ª colocação com 27 pontos e é o primeiro na zona de rebaixamento, tendo a 2ª pior defesa da competição. Analisando agora os últimos jogos do Coelho atuando em seu estádio, vemos aí que ele vem de uma boa sequência de resultados recentes, sendo que nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias e um empate. Nos últimos 10 jogos foram 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Bahia vem de uma péssima campanha quando tem jogado fora de casa. Nos últimos 10 jogos venceu apenas uma partida, empatou 2 e saiu derrotado em 7 delas. Já com relação aos confrontos diretos entre essas equipes, entre os mais recentes tivemos apenas o jogo de ida do Brasileirão, um ótimo jogo inclusive, onde o América venceu por 4-3. Bom pessoal, já vemos aqui que o mercado dá um leve favoritismo para o América neste confronto, por ter uma campanha melhor atualmente e estar jogando diante da sua torcida. Entretanto, o Bahia precisa se lançar todo ao ataque se quiser realmente sair dessa situação terrível em que se encontra na competição. Então, visto que o América, jogando em casa, vem de 4 jogos sem derrotas e o Bahia precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, nosso palpite então será em acima de 1,5 gols nesta partida. Como a cotação média até o momento de gravação deste vídeo está em 1,33 apenas, sugerimos que você tente pegar uma odd melhor ao vivo, com no máximo uns 15 ou 20 minutos de jogo, desde que, é claro, ainda não tenham ocorrido gols na partida. Vamos passar agora com o nosso giro rápido, incluindo outras partidas que também analisamos para este sábado. O Watford jogando em casa contra o Liverpool às 8h30 da manhã pela Premier League. Nosso palpite aqui será em vitória do Liverpool fora de casa, com cotação média até o momento de gravação desse vídeo em 1,38. Sugerimos pegar uma cotação melhor ao vivo. Borussia Dortmund jogando em casa contra o Mainz às 10h30 da manhã pelo Campeonato Alemão. Nosso palpite aqui será em acima de 2,5 gols, com cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,48. Uma outra sugestão aqui seria ir na vitória do Borussia Dortmund caso o atacante Haaland esteja em campo, com cotação média até o momento da gravação deste vídeo em 1,44.
Leicester jogando em casa contra o Manchester United às 11 horas da manhã pela Premier League. Nosso palpite aqui será em ambas as equipes marcam, com cotação média até o momento de gravação deste vídeo em 1.68. Uma outra sugestão aqui seria ir na vitória do Manchester United, mas com empate anula por segurança, com cotação média de 1.56 até o momento da gravação deste vídeo. Milan jogando em casa contra o Verona às 3h45 da tarde pelo Campeonato Italiano. Nosso palpite aqui será em vitória do Milan em casa sobre o Verona, com cotação média até o momento da gravação deste de 1.58. Vamos agora com Confiança jogando em casa contra o Avaí às 9 horas da noite pela Série B do Brasileirão. Nosso palpite aqui será em vitória do Avaí, mas com empate anula por segurança, fora de casa contra Confiança, com cotação média até o momento da gravação deste de 1.50. E para finalizar, vamos com a Chapecoense jogando em casa contra o Fortaleza às 7 horas da noite pela Série A do Brasileirão. Nosso palpite aqui será em acima de 1,5 gols, com uma cotação média de 1.37, e já sugerimos que você tente pegar essa cotação melhor ao vivo. Uma outra sugestão aqui seria ir na vitória do Fortaleza, mas com empate anula por segurança, com cotação média de 1.38 até o momento da gravação deste vídeo. Agora vamos com o nosso bilhete pronto do dia. Só lembrando que em nosso Telegram postamos outros bilhetes prontos diariamente de forma totalmente gratuita e, caso você queira estar fazendo parte, o link está na descrição deste vídeo. Bom galera, por hoje é só. Comentem o que acharam do nosso novo formato de vídeo, já que a sua opinião é de grande valia para nós. Nos vemos então amanhã no próximo vídeo. Valeu!